Boa noite, começamos mais um programa Frente a Frente, direto dos estúdios da Rede Vida em São Paulo. Hoje nós temos a honra de receber o secretário municipal de Educação da capital paulista, Fernando Padula. Ele que é bacharel em Direito, servidor público, já foi servidor público do governo do estado de São Paulo, é pós-graduado no Programa Latino-Americano de Governabilidade e participante do Programa de Liderança em Desenvolvimento Infantil da Universidade de Harvard. Para nos acompanhar na entrevista de hoje, eu recebo a jornalista Mayra de Giaimo, da Rádio Bandeirantes, a quem eu envio aqui o agradecimento por liberar a participação da Mayra. Seja bem-vindo, Fernando, seja bem-vindo, Mayra. Obrigada, Hugo. Boa noite para você, para o secretário e para todos que nos acompanham. Muito obrigada pelo convite. Boa noite, Hugo. Boa noite, Mayra. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui na Rede Vida. Muito obrigado a vocês dois e a você de casa, lembrando sempre, a sua participação no nosso programa é fundamental e pode ser feita através do nosso YouTube, youtube.com/Rede Vida Informação. Perguntas para o Fernando Padula, secretário municipal de Educação aqui da cidade de São Paulo. Secretário, eu começo fazendo um questionamento de uma bandeira que vocês sempre levantam, que é a questão de não ter filas na creche. Como que é possível não ter fila na creche numa cidade com a dimensão de São Paulo? Como é que vocês conseguiram isso? Olha, muito boa pergunta. Primeiro que esse é um trabalho de bastante tempo. Esse é o 4º ano consecutivo que a cidade de São Paulo não tem fila de creche. O prefeito Bruno Covas, em 2020, anunciou pela primeira vez não fila. E a gente vem sucessivamente com o prefeito Bruno Covas, Ricardo Nunes, 2021, 22, 23, não tendo fila em creche. Fundamentalmente criando vaga, em vaga principalmente conveniada. E aqui vale um dado. Eu fui coordenador do arquivo público, então tenho um apreço pelo registro histórico. E outro dia eu fui verificar e a cidade de São Paulo tem a origem da sua rede conveniada, quando ela ainda era da assistência social, lá nos anos 60. Aí nasceram as primeiras creches da cidade conveniadas. Quando chegou em 1969, tinham 29 creches na cidade. Aí uma lá em Guaianazes, no extremo da Zona Leste, deu problema. Aí eles estatizaram essa creche conveniada. Então ficaram 28 creches públicas conveniadas e uma creche pública estatal. Assim nasceu a primeira creche pública estatal da cidade de São Paulo. E até o começo dos anos 2000, as creches ainda eram da assistência social. Me lembro que eu fui chefe de gabinete da professora Maria Helena Guimarães de Castro, da assistência social no Estado e depois da educação. E quando nós estávamos no Estado, nós municipalizamos 57 creches na cidade, que eram do Estado, os antigos CADs, que passaram a ser municipalizados já para a educação. Justamente nessa ideia de que a creche é sim um espaço para a mãe deixar a criança para poder ir trabalhar, mas é sobretudo um espaço para a criança se desenvolver. É neste período da primeira infância que o cérebro tem maior plasticidade. Portanto, é importante para o desenvolvimento das crianças. 5 alimentações por dia, contato com as pedagogas, brinquedos, interação com as crianças, com outros adultos, fundamental para o desenvolvimento desta nova geração. Outro dado importante para zerar a creche foi um acordo que o prefeito Bruno Covas fez de não judicialização. Né? Porque a judicialização, no fundo, é você mudar a ordem da fila. Você tem lá uma fila, aí você entra no judiciário, você está lá em último lugar, vem para o primeiro lugar da fila. Você não cria a vaga judicializando. Né? Só que demanda esforço de servidores e tal. E, com isso, pôde se concentrar na criação de vagas. Então, foi feito um pacto de criar 85 mil vagas de 2017 até 2020. E, com isso, não judicializar. Mas, ao longo dos anos, todos os prefeitos fizeram convênios e geraram vagas de creche. E, há 4 anos, a cidade de São Paulo pode ter o orgulho de não ter nenhuma criança na fila de creche na cidade de São Paulo. Muito bem. Mayra.
Secretário, e falando então de municipalização, a gente está num processo também de municipalização de escolas estaduais, 25 esse ano, que já estão, né, no processo, e 25 no ano que vem. Eu queria entender como é que está, de fato, esse processo e se a Prefeitura tem a verba para conseguir bancar essas escolas, arrumar eventuais problemas estruturais, enfim, contratar professores. Ótimo. Então, pegando carona, né? Quer dizer, a Constituição define que é obrigação do município a educação infantil. É obrigação compartilhada o ensino fundamental, aí o ensino médio do Estado e o nível superior, Estado e federal. Tendo universalizada a educação infantil 4 e 5 anos, pré-escola, e aí zerada a fila de creche, foi possível olhar para o ensino fundamental. Lembrando que eu sou da geração de secretários da Covid, portanto, 2 anos nós ficamos lá, distanciamento, medir temperatura, higienização e tal. E tendo zerado a fila de creche, foi possível, então, propor ao Estado essa municipalização. Vale lembrar, aqui na cidade nós temos 3 cargos de professor. O PEI, professor de educação infantil. O PEIF, professor de educação infantil e ensino fundamental. Pega 4, 5 anos e o ensino fundamental 1, né? Do 1º ao 5º ano. E depois tem o Fundi 2, que é o fundamental 2. E faz todo sentido o ensino fundamental estar com o município. Não à toa, aqui no estado de São Paulo, 588 municípios já estão totalmente municipalizados. A capital, na verdade, está atrasada, né? Essa foi a primeira municipalização da história da cidade de São Paulo. O governo de São Paulo começou lá no governo Mário Covas, com a professora Rose Neubauer, a fazer o processo de municipalização. E veio o Fundef, antes do Fundeb, que permitiu criar o fundo e financiar o ensino fundamental. Então, após esse período e conseguir zerar a fila de creche, nós fizemos, então, este movimento de municipalizar. Toda vez que você municipaliza, você recebe o dinheiro do Fundeb, né? E ele vem para o município para poder aplicar este recurso. Ele deixa de ir para nesse primeiro ano ainda vai para o Estado, mas aí o Estado nos repassa esse recurso. O professor que já estava no Estado pode se afastar para o município. E ele vem, trabalha no município por quanto tempo ele quiser e depois ele se aposenta pelo Estado. Então, a conta da aposentadoria também não fica com o município. Mas acho que acima de cálculo financeiro é o objetivo pedagógico. Tem todo sentido o ensino fundamental estar com os municípios. E o senhor acha que a cidade de São Paulo consegue, então, atender essas escolas que vocês vão municipalizar a partir de agora? Com certeza. Nós já estamos com 25 que já foram municipalizadas. Está projetado para o final do ano mais 25 escolas para serem municipalizadas, totalizando aí mais de 26 mil estudantes que passam a estudar na rede municipal de educação. Como é que nós fizemos isso? A nossa equipe de demanda verifica, junto com as diretorias regionais de educação, aonde nós precisávamos de mais escola, né? E ali foram, então, nestas regiões, nestes setores, que foram as escolas selecionadas para virem para o município. Muito bem. Bom, lembrando que você pode participar do Frente a Frente enviando sua pergunta pelo youtube.com/redevida informação, e nós já temos perguntas dos telespectadores e eu vou pedir para a equipe colocar no ar. Quais são as principais metas e prioridades da Secretaria Municipal de Educação para este ano? Pergunta da Alda Mendes. Bom, primeiro, continuar com a fila zerada de creche, porque não é um dado absoluto, você conseguiu, tá dado, né? Porque criança nasce, ou nascendo em locais diferentes, tem mudança populacional por conta de construção de habitação, então essa é uma prioridade. A outra prioridade é combater a evasão escolar. E aí, Hugo e Mayra, trazer aqui, vocês lembram, acho que você cobriu na Bandeirantes, quando nós fomos voltar para a atividade presencial nas escolas, foi criado um programa Mães Guardiãs. Por quê? Existiam os protocolos sanitários, né? Medir temperatura, distanciamento, higienização, só que tinha uma lei federal 173 que você não podia contratar
fazer concurso público e aumentar o gasto com o pessoal. Então, encontrei a Aline Cardoso, que é secretária de Trabalho, falei, Aline, então nós precisamos fazer um programa com mães. E as mulheres foram maiores vítimas na pandemia do desemprego. Então, pelo programa Operação Trabalho, nós demos uma bolsa para as mulheres, mães de alunos de escola municipal, para elas trabalharem nas escolas municipais por até 2 anos, cuidando dos protocolos sanitários. Então, eram as mães guardiãs, guardiã do protocolo, guardiã do próprio filho e dos demais alunos. Deu tão certo, e muito pelo que as pesquisas sempre mostram, de a proximidade, aproximar a escola da comunidade, né? Que aí nós ressignificamos o programa a partir de 2023. Então, a partir de 2023, as mães passaram a ser agentes de busca ativa. Então, o que elas fazem? Todo dia elas passam nas classes, vêm com o professor quem faltou. Aí levam lá para a secretaria, verificam pelo grupo de WhatsApp, que hoje é o veículo mais usado nas escolas, se a mãe avisou, olha, a criança foi ao médico, teve algum problema, não avisou, ela manda uma mensagem. Não responde, ela telefona. Não conseguiu falar, ela vai até a casa, né? Então, elas passaram a ser agentes de busca ativa. E outro dia eu fui inaugurar uma cobertura de quadra e uma mulher se aproximou de mim e falou, secretário, eu sou da primeira geração de mães guardiã, essa da Covid. E agora eu estou aqui como estagiária de pedagogia. Então, ela foi mãe guardiã, aí foi fazer faculdade e agora está estagiando na nossa rede municipal. Então, essa é a segunda prioridade. A terceira é o programa de material e uniforme escolar. Vocês que são jornalistas experientes já acompanharam muitas vezes, chegou atrasado, o tamanho não bate. E outra coisa é o seguinte, para você fazer as coisas bem feitas na administração pública, né, você tem que começar muito tempo antes. Aí, nessa idade, a criança espicha, né? Então, cresceu, chega lá, o número está menor do que precisava. Ou então, o aluguel está caro aqui, o pai mudou para outro lugar, mas o endereço da criança ainda era o da escola anterior. Além do que, era uma licitação em que participavam poucas empresas, traziam o produto da China e tal. Agora, desde do prefeito Bruno Covas, nós mudamos esse modelo. Ele já tinha mudado, nós implantamos, que daí veio pandemia, um aplicativo. Então, hoje a mãe tem um recurso que ela tem 600 lojas credenciadas na cidade, que ela vai lá e ela escolhe, já experimenta com o filho lá na hora, tem autonomia, porque ela fala, o agasalho ainda está bom, eu quero mais 2 camisetas. Tênis eu não vou querer agora, pega a meia, né? Então, ela, dentro do kit, né, ela pode definir o que ela quer. Então, tem autonomia da mãe poder decidir. E uma outra questão é que gera emprego. O pequena papelaria, o pequeno comércio, tal, gera emprego. A maioria das lojas são pequenos comércios, né? Então, é um outro trabalho. E o outro é a gente descentralizar recursos. Lembrando aí do nosso governador Montoro, né, que falava muito da descentralização e da participação. E em 2020 foram 267 milhões de reais encaminhados para as APMs, que são as Associações de Pais e Mestres. Se chama PTRF, Programa de Transferência de Recurso Financeiro. Porque paulistano é metido, né? É o Programa Dinheiro Direto na Escola, mas aqui tem um nome específico que é paulistano, que é o PTRF, que é uma lei municipal do vereador Paulo Frange, que o prefeito Ricardo Nunes passou 90% a mais de recursos. Foram mais de 560 milhões de reais direto para as escolas, para elas definirem aonde aplicar. Muito bem, eu vou deixar a Mayra fazer a pergunta e depois a gente volta nessas questões que o senhor citou. Tem pontos muito importantes que eu quero levar para o pessoal de casa. Lembrando, secretário, que o nosso programa ele é transmitido no país todo. Algumas ações que acontecem na cidade de São Paulo, quem recebe o nosso sinal no norte, nordeste, centro-oeste do país, não conhecem. Então, eu gosto sempre de detalhar esses momentos para que as pessoas possam até servir como exemplo para outros prefeitos e outras administrações em todo o país. Mayra.
Bom, secretário, puxar um assunto recente, que é a greve de servidores municipais, não atinge só os servidores da educação, mas várias outras áreas também. Mas a gente teve na semana passada algumas escolas que tiveram aulas suspensas, foi um percentual pequeno, né, 3% do total, mas ainda assim mostra uma certa insatisfação com relação aos salários, né? A prefeitura propôs um reajuste de 2,16%. Para os profissionais, para os servidores da educação. Eles acham que é pouco, eles gostariam de um reajuste maior, alegam que não tiveram reajuste nos últimos anos, por isso o ideal seria um reajuste maior, e também pedem para que o valor que hoje é pago como abono seja incorporado ao piso. Então, queria te perguntar, o que é possível fazer? É possível aumentar esse reajuste ou essa questão do abono, né? O que, dentro da possibilidade da secretaria, seria possível oferecer? Bom, primeiro deixa eu só voltar um pouquinho no tempo. Em 2021, nós não podíamos dar aumento por conta da lei 173, como eu falei. Em 2021 para 2022, o salário era 3.823, o piso. Aí foi para 5,50. Aí 5.339. E agora está indo para 5.533. Então, é um compromisso permanente do prefeito Ricardo Nunes de valorizar os profissionais da educação. 2,16 é o reajuste que está sendo dado para todos os profissionais. Para a educação, tem 3,62, né, de aumento no piso salarial, que é exatamente, rigorosamente, o mesmo percentual que o governo federal deu de aumento para o piso salarial do piso nacional. Ainda assim, nós estamos 16% acima do piso nacional dos professores. Bom, você acha que o professor devia ganhar mais? Eu acho que o professor devia ganhar muito mais. Mas a gente também precisa ter responsabilidade fiscal e o cobertor tem um tamanho. Quando foi possível dar aumento maior, nós demos aumento maior. Agora, o aumento possível é este aumento que está sendo dado, tanto é que já está protocolado na Câmara Municipal esse aumento. Eu lamento que tenham decretado greve, acho que tem um cunho muito mais político, eleitoral. Nós já tivemos escola fechada por muito tempo. Não dá para ter escola fechada por mais tempo. O prejuízo para as crianças é enorme, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista de socialização, do ponto de vista de ter um local seguro, né? E, além disso, a alimentação, que também é importante. A melhor refeição de muitas crianças é na escola. Nós temos aqui, na cidade de São Paulo, 54% de estudantes que são do CAD único. Portanto, de extrema vulnerabilidade. A gente fala da maior capital do país, né? Mas é uma rede que atende os mais vulneráveis. Portanto, ela está com uma adesão baixa, como você falou, mas eu espero que muito em breve eles retornem e a gente possa ter essa normalidade. Estamos agora antecipando o PDE, que é o Prêmio de Desempenho Educacional, paga agora no dia 30 de março, e aí poder aprovar o reajuste, aplicar o reajuste e seguir a nossa tarefa principal, que é garantir o direito de aprendizagem de bebês, crianças, jovens e adultos, porque é só assim que nós vamos romper o ciclo da pobreza. Secretário, o senhor falou, ainda pegando nessa questão dos professores, eu queria saber, a gente passou por uma pandemia que afastou o contato dos alunos com os professores, e os professores sempre questionam também a questão da capacitação. O que a prefeitura tem feito para capacitar os professores a lidar com essa nova geração de alunos, que vem aí muito mais digital? E o que vocês fazem também para a questão, né, pedagógica, questões para ensinar os alunos de uma forma mais prática, um ensinamento mais leve e de fato eficiente? Bom, eu destacaria duas ações. Uma é a formação mesmo dos professores. Eu acho que a pandemia trouxe um movimento disruptivo. Todo mundo teve que entrar na era digital, né? E não teve preparo. De repente, parou tudo. E gente que não tinha familiaridade com o digital teve que começar a lidar com redes sociais para manter o vínculo com os estudantes. Então, tirou um pouco desse medo, né, que algumas gerações tinham, né,
o Mário Sérgio Cortella sempre fala, a gente tem escolas do século XIX, professores do século XX, alunos do século XXI. Então, acho que a pandemia colaborou um pouco com isso. Ela reafirma a necessidade da escola presencial, né? E que o professor é insubstituível. A tecnologia vem para apoiar o professor. E aí entra outra parte, que é, além da capacitação, o apoio tecnológico. Então, nós equipamos todas as 12 mil salas de ensino fundamental com as salas digitais. Projetor, um computador em cada sala de aula para o professor, com um alto-falante, projetor e a tela. Para quê? Justamente para tornar mais atrativo e mais dinâmico as aulas, para o professor não ter só o livro chapado com os alunos e ter outras experiências e outras formas de trabalhar os diversos componentes com os seus estudantes, justamente enriquecendo esse momento mágico da aula com os estudantes. Então, esses os dois aspectos. E também encaminhamos para as escolas os kits de experiência pedagógica, que a equipe da área de educação pedagógica elaborou, de ciências, matemática, alfabetização e artes, justamente para tornar ainda mais dinâmico esse processo de sala de aula. Muito bem. Nós temos mais uma pergunta de um telespectador. Eu vou pedir para a nossa produção colocar no ar. Lembrando que você pode enviar sua pergunta pelo youtube.com/Redevida Informação. E agora, Nivaldo Andrade Correia quer saber como a Secretaria está lidando com os desafios decorrentes do abandono de alunos. Temos abandono de aluno na rede municipal? Tem, toda a rede tem, né? É a evasão escolar, né? O nome mais pomposo E, como eu disse anteriormente, a estratégia que a gente está adotando é das mães guardiãs como agentes de busca ativa, justamente para que elas façam essa busca. A gente aderiu à plataforma da Unicef de busca ativa, então, que junta educação, saúde e assistência social, e também as mães, são 7 mil mães atuando nas nossas escolas, que fazem esse acompanhamento e também visitam a casa dos nossos estudantes, justamente para que eles não rompam esse vínculo e, se começarem a dar sinais de não voltar, que voltem logo para as nossas escolas. Muito bem. Secretário, tem uma pergunta falando sobre bebês. A Prefeitura tem um projeto chamado Bebeteca, que está espalhado aí pelas unidades escolares, e eu queria saber como é que funciona isso. O senhor que citou na resposta anterior do lúdico para os bebês, que não é só um local onde as crianças ficam para os pais terem trabalhar, tem também a parte prática do ensino. Como é que funciona isso? Então, eu tive um dia, nós criamos um conselho de secretários de educação de capitais, e nós vamos fazendo reuniões em diferentes capitais. Uma vez foi em Recife. Lá em Recife tem um equipamento que chama Compass. E no Compass, aí visitando o Compass, eu vi lá uma bebeteca, né? E vi que era uma parceria com uma fundação que chama Van Leer. Eu quero uma coisa dessa aqui em São Paulo, como é que pode, né? E a fundação ainda tem sede em São Paulo. E eles fazem parte do grupo da primeira infância, junto com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Aí pedi. E então nós instalamos, aí eles falaram, vamos fazer uma, né, como piloto. Então nós definimos Cidade Tiradentes, que é lá no extremo leste da cidade, um dos distritos mais vulneráveis, e instalamos a primeira bebeteca da cidade de São Paulo, dentro de um céu. E aí eles doaram todos os descritivos para que a gente pudesse ampliar essa bebeteca. Então, hoje nós temos mais 11 bebetecas, já são 12 bebetecas na cidade de São Paulo. É um espaço de 70 metros quadrados, tudo feito para bebês e crianças até 3 anos, 4 anos no máximo, para as mães poderem interagir, né? Então, é lúdico, é para interação, é para o movimento, é inspirado nas melhores pesquisas e formas, tanto de cada brinquedo, de cada momento que você tem lá de interação. E é uma evolução também dos CELS, né? Os CELS são equipamentos potentes, feitos no início da década dos anos 2000, e que faltava um espaço para este bebê.
né? Na época, a primeira infância não estava na agenda dos governos, os planos da primeira infância tem aí 5, 6, 8 anos o marco da primeira infância nacional. E, portanto, é uma atualização do CEL, pensando também no bebê, ele que já é um espaço para a criança, para o jovem, para o adulto e para o idoso, e também um espaço agora para os bebês. E um espaço de lazer dos bebês. Muito bem. Bom, eu vou fazer um rápido intervalo e o Frente a Frente volta já, entrevistando Fernando Padula, secretário municipal de Educação da capital paulista. Voltamos já. Voltamos com Frente a Frente, conversando com Fernando Padula, secretário municipal de Educação da cidade de São Paulo, a maior cidade do país, com a maior rede de ensino público do país, né? do país, do Brasil. E Mayra começa este programa, este bloco, fazendo a pergunta, por favor. Obrigada. Secretário, a gente está numa situação bem complicada de dengue, né, no estado de São Paulo como um todo. A cidade hoje mesmo publicou um decreto colocando, né, a cidade em situação de emergência em saúde. A gente está com 414 casos por 100 mil habitantes. E aí eu queria entender como é que isso está sendo feito nas escolas, como está sendo trabalhada a conscientização. A vacina a gente não tem ainda contra a dengue, mas tem outras vacinas. Queria saber se são aplicadas nas escolas, em que nível que a gente está hoje em relação à saúde na educação. Ótima pergunta, Mayra. Você acompanhou muito o período da Covid, né? E nós sempre seguimos a saúde. E existe uma parceria muito estreita entre a saúde e a educação na cidade de São Paulo, além de um relacionamento muito próximo meu e do secretário Zamarco, que é o secretário da saúde. E a dengue, existe uma necessidade fundamental da gente conscientizar as pessoas. E aí a educação tem um papel fundamental apoiando a saúde. Nós fizemos recentemente o dia D de conscientização em relação à dengue, com uma série de ações das diversas UBS, né? As UBS, elas referenciam várias escolas nestas UBS e vão até as escolas ensinar os nossos alunos, né? E aí depois eles levam esse conhecimento para casa, verificando justamente a água que você não pode deixar, a tampinha que fica para cima e pode chover e junta água, o vaso, colocar areia, uma série de dicas, né? E que você vê hoje que 80% da proliferação do mosquito está em residências. Tanto, claro, o poder público tem um papel essencial. O prefeito anunciou mais 10 mil agentes de saúde, também a nebulização, drone fazendo esse trabalho, agora o POT também atuando nesse trabalho, mas é fundamental conscientizar a população e cada um na sua casa poder fazer esse trabalho. Então, por isso é que a gente tem feito um trabalho de conscientização em parceria com a saúde, para que ela oriente os nossos estudantes. São mais de 1.040.000 estudantes na rede municipal de educação e que com isso conseguem levar para o tio, para a tia, para o avô, para a avó, para a mãe, essa consciência, e é assim que nós vamos vencer a dengue até ter a vacina. Quanto a vacinar em escola, sei que existe um projeto de lei falando disso, aqui não precisa. Toda vez que a saúde precisou de escola para vacinar, a escola está aberta e vai servir. Precisa ver qual é a melhor estratégia de saúde. Nós não entendemos de saúde, nós entendemos de educação. Quando eles falam, precisamos da escola para vacinar, a escola está aberta. Se eles falam, melhor é vacinar na UBS, no posto de saúde, vacina na UBS, no posto de saúde. Não precisa de lei para isso. Muito bem. Secretário, o senhor citou no bloco anterior os CELS. E só para lembrar, o nosso programa é exibido no país todo, no interior do Brasil. E eu queria que o senhor explicasse como funcionam os CELS, né? Que são aparelhos que estão descentralizados, né? Não estão na periferia, atendendo as pessoas que precisam. E aí, explicar e dizer o que tem sido feito em prol dos CELS e se vai ter novos CELS, como está essa agenda? Não, os CELS são grandes equipamentos, né? Inspirado aí em Anísio Teixeira, em Darcy Ribeiro, e que a cidade fez no início dos anos 2000, essas grandes escolas que juntam a escola,
regular e também equipamentos culturais e esportivos. Tem piscina, tem quadra coberta, quadra descoberta, tem teatro, tem área para fazer ginástica. Enfim, são grandes equipamentos nos locais mais vulneráveis da cidade, né? Os últimos 12 CELs foram construídos pelo prefeito Bruno Covas. Nós estamos hoje com 5 CELs em construção e dia 26 agora a gente lança o segundo lote de construção. Aqui uma inovação, esses são os primeiros CELs que estão sendo feitos em PPP. O que é PPP? Parceria público-privada. Então, agora, além de construir os CELs, a empresa fica responsável por manter ele por 25 anos. A gestão da escola, a diretora e tal, continua sendo servidora pública concursada. Mas toda esta gestão do CEL é feita pela empresa privada e faz esta manutenção por 25 anos. Belo Horizonte já fez um modelo semelhante para creche, já nos anos 2014, que fez este modelo. E agora São Paulo está fazendo para a construção destes CELs. No caso, então, a parte estrutural dos CELs fica para essa PPP. Isso, certo? Toda a construção e manutenção por 25 anos. Ótimo. Toda a parte estrutural, limpeza, vigilância e de serviços, os chamados facilities, né? Muito bem. Mais uma pergunta de um telespectador para o secretário Fernando Padula, aqui no nosso programa. Lembrando, você pode enviar sua pergunta também. Luiz Guilherme Ribeiro quer saber quais são as ações da secretaria para garantir a segurança dos estudantes dentro das escolas. Acho que segurança é um tema importante e eu acho que o Luiz quer saber isso. Não, eu vou só separar, né? Acho que nós temos a segurança patrimonial, né? Que nós estamos dentro do programa Smart Sampa, que são das câmeras, então, liderados pela Secretaria de Segurança Urbana e pela Guarda Civil Metropolitana, instalar câmeras nos muros das escolas, criando um verdadeiro bloqueio virtual. Qualquer um que tente ultrapassar aquele bloqueio, aciona a câmera na inspetoria da Guarda Civil Metropolitana, que manda a viatura mais próxima para a escola. Além disso, parceria com a própria Guarda Civil, na ronda, e com a Polícia Militar. E em programas preventivos. O outro aspecto, eu não acredito, por exemplo, em colocar detetor de metal em escola, porta giratória. Não é por aí o caminho. Escola é um ambiente seguro e o que a gente tem que trabalhar é com prevenção. Então, fortalecendo os grêmios. Agora, quarta-feira, é o dia da eleição dos grêmios. Nós vamos ter grêmio em todas as 578 escolas de ensino fundamental. E é fundamental o grêmio participar, né? Ter opinião. Essa é uma gestão democrática, né? São as comissões de mediação de conflito. Então, nós temos parceria com o Instituto Vladimir Herzog para fortalecer as comissões de mediação de conflito, para trabalhar o combate ao bullying nas escolas, né? Tudo isso é fundamental para criar uma cultura de paz nas escolas, de tolerância e um ambiente a favor do aprendizado. Então, só para separar essas duas questões. Uma questão patrimonial, fundamentalmente câmeras, inteligência e parceria com a Guarda Civil Metropolitana. E a outra, dentro do ambiente escolar, comissão de mediação de conflito, grêmio e gestão democrática. Mayra? Secretário, no ano passado, em setembro, a Secretaria Municipal da Fazenda divulgou que a Prefeitura de São Paulo só tinha usado 7% da verba direcionada para reforma em escolas. Isso há 6 meses atrás. E aí a gente vem fazendo uma série de reportagens na Rádio Bandeirantes de alguns problemas estruturais em certas escolas. 2, por exemplo, estavam com o muro escorado por umas hastes de madeira. Uma, na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo, estava assim já há 4 anos. A gente falou com a Prefeitura que vai preparar o material para abrir um processo de licitação. Uma outra escola, assim que a gente entrou em contato com a Prefeitura, derrubaram um muro.
E tem ainda o caso da Escola Municipal Professor Orlando de Alvarenga Gáudio, que é uma EMEI, e aí essa escola também estava com problemas estruturais no muro e quando veio uma tempestade, esse muro caiu, atingiu ali uma tubulação de gás e a escola está interditada por 6 meses, os alunos tiveram que ser transferidos, professores. E em paralelo a isso, a oposição está querendo criar uma CPI em relação às obras na educação. Então, a minha pergunta é, em relação a essa verba, né, desses 6 meses que se passaram, já deu para utilizar, a gente está no último ano, né, desse mandato, vai dar para utilizar uma verba significativa para ajudar nessa reforma? Como é que isso está sendo visto pela Secretaria de Educação? Ótima pergunta. Bom, nós vamos totalizar até o final deste ano 3,2 bilhões de reais investidos em manutenção das unidades educacionais. Nós temos 4 mil prédios de escola. Você imagina que um zelador de um prédio já tem dificuldade. Imagina gerir 4 mil prédios. Então, 1.200 escolas estão passando por reforma. E, claro, você assina um contrato e ele vai sendo medido, né? Portanto, você não executa todo o recurso no início. Ele leva 12, 18 meses, às vezes, uma reforma de grande porte. Claro que nós tivemos chuvas além do previsto. Então, são volumes além do que estava previsto, muito além, e que, com isso, você acaba tendo alguns episódios de intervenções que não estavam planejadas. E aí que você tem que fazer uma nova intervenção. Mas para isso você precisa licitar, fazer projeto, contratar. Mas como eu estava dizendo, são 1.200 reformas, das quais 400 já terminaram. Tem 800 reformas em andamento. Todos os 46 CELs estão sendo reformados na cidade. É a primeira grande reforma de todos esses CELs na cidade de São Paulo. Além disso, como eu fiz menção aqui no início, nós ampliamos em 90%, né, o prefeito Ricardo Nunes, o recurso enviado para as escolas, no PTRF, que é o dinheiro que a escola pode fazer, a pequena manutenção ela consegue fazer com esse recurso. Trocar um pedaço do telhado, trocar os vasos sanitários, arrumar a quadra, ela faz com o recurso que ela recebe. Em média, uma escola recebe 300, 350 mil reais por mês com essa descentralização. Nós também temos o programa Cuidando da Escola, que são pedreiro, encanador, eletricista, que ficam à disposição das unidades escolares. Então, eles vão até a escola, verificam o que tem de problema, fazem a lista, a escola compra com o dinheiro do PTRF e eles instalam e fazem essa pequena manutenção. Isso não existia, começou a funcionar em 2022, 2023. Então, é um conjunto de recurso do PTRF, o programa Cuidando da Escola com as equipes multidisciplinares e as licitações que são feitas por SP Obras. E todo o recurso que está empenhado será executado e nós vamos passar de 3 bilhões e 200 milhões investidos nas escolas municipais. Muito bem, secretário. Mayra, eu vou fazer um rápido intervalo e o Frente a Frente volta já já com o último bloco do Frente a Frente. Daqui a pouco eu volto com o Fernando Padula. Último bloco do programa Frente a Frente, conversando com Fernando Padula, secretário municipal de Educação da cidade de São Paulo. Nós abrimos esse bloco ouvindo você de casa com uma pergunta do YouTube que eu vou pedir para a nossa produção colocar no ar. O André Pereira dos Santos quer saber quais os programas e iniciativas estão sendo implantados para apoiar o desenvolvimento profissional dos professores. Eu acho que essa pergunta já havia sido respondida, mas se tiver alguma outra coisa que o senhor quiser acrescentar, eu acho interessante. Então, nós temos um programa de formação de professores, a formação continuada, a formação da cidade. Temos também, no caso de educação especial, parceria para a especialização de educação especial destes professores. Também nós temos no CELS a Universidade dos CELS, a Unicel, e que tem hoje 18 mil alunos em cursos de licenciatura. Quantas unidades do Unicel tem? São 54 unidades da Unicel. 58 CELS, mais 54 unidades da Unicel. 18 mil alunos é maior que muita universidade nesse estado.
Então, e com isso, muitos professores da rede fazem uma segunda licenciatura e outros cursos. Vale ressaltar aqui também uma mudança que nós fizemos no concurso de professores, a partir deste ano e que tem a ver com a formação. O concurso contou com uma última etapa, que é a prova prática. Então, além de fazer a prova de conhecimentos gerais e específicos e também a dissertativa, ele tem que dar uma aula e é avaliado por essa aula que ele dá. E aí só com isso é que ele é aprovado no concurso público. Então foi um trabalho de aumentar e valorizar o piso, né? Hoje em 5.533, indo agora para a Câmara Municipal, e a prova prática no concurso para professores. Muito bem. Secretário, eu queria saber como tem sido o diálogo das parcerias e dos trabalhos entre a Secretaria Municipal, Estadual e com o MEC. Olha, tem sido muito tranquilo, quer seja com a Secretaria Estadual, quer seja com o MEC. Nós temos aderido aos programas federais, quer seja de escola integral, escola conectada. Eu falava aqui das escolas digitais. Nós passamos todas as nossas unidades para 100 mega de banda larga. Até junho nós teremos todas as escolas municipais de ensino fundamental com Wi-Fi também, além dos CELS. Então, está em linha com Escola Conectada, que é outro programa do governo federal. E a educação infantil, que aí no caso de São Paulo já acabou com a fila, mas precisa continuar trabalhando para que essa fila continue zerada, e é um compromisso do prefeito Ricardo Nunes. Muito bem. Marta. Secretário, o governo de São Paulo tem um projeto para passar um pouco da porcentagem de verba da educação para a saúde, né? Cerca de 5% passaria da educação para a saúde. Eu queria saber o que a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação acha dessa ideia. Olha, eu não vi o projeto do Estado. São Paulo passou por esse movimento lá atrás, que tinha 30% de recursos da educação, reduziu para 25% e passou a 6%. Então, hoje você tem 31% da educação, mas vinculados à vinculação, o mínimo de desenvolvimento da educação, né, o MDE, são 25% hoje na cidade de São Paulo. Secretário, eu queria saber, o senhor citou numa das respostas nos blocos anteriores sobre a alimentação que os alunos vão até a escola, muitos deles, porque a alimentação é muito melhor do que tem em casa. Qual o trabalho da segurança alimentar que as escolas têm feito na vida dessas crianças? Hugo, você sabe quantas refeições, Mayra, a gente serve por dia na rede municipal? 2.300.000 refeições. Todo dia. Então, essa é a garantia da segurança alimentar. Mas nós temos ainda duas questões. Então, no caso da creche, são 5 refeições por dia. Né? Na educação regular, 2, quando tem o integral, 1 quando tem o integral, 2. Mas também no recreio nas férias, que é o período de julho e o período de janeiro, passou a ter refeição também no recreio nas férias, que antes não tinha. Recreio nas férias já é um programa consolidado, histórico na cidade, ele foi ampliado em semanas, e também ter a refeição. E por conta do aumento da pobreza no período de pandemia, o prefeito Ricardo Nunes pediu para que no período de férias a gente distribuísse cesta básica. Então, todo mês de junho e todo mês de dezembro, nós distribuímos 430.000 cestas básicas para os nossos estudantes que estão em pobreza e extrema pobreza, para que no período de férias eles também tenham garantida a segurança alimentar. A escola vai estar fechada, eles não vão se alimentar na escola, mas mantém a segurança alimentar e nutricional. Muito bem. Secretária, algo que acho que não é muita gente que sabe, a Prefeitura também tem cursos universitários gratuitos, né, que inclusive estão com vagas abertas agora. Isso, da Unicel, que eu fiz referência anteriormente. São 18.000 alunos, a gente tem parceria com diversas universidades, né, com aqui USP, Unicamp e Unesp,
com a Univesp, mas também com a Universidade do Paraná. Então eles podem se inscrever em diversos cursos e fazer o ensino superior. Secretário, o senhor citou a BBTEC como um exemplo que o senhor foi lá para Recife e descobriu, trouxe e implantou. Como o que foi exportado de São Paulo, o que vocês desenvolveram aqui, que serviu de exemplo para o Brasil, e o que o senhor trouxe, além da BBTEC, de outros lugares, se o senhor pode citar, mas eu quero saber principalmente daquilo que é modelo, porque São Paulo, sendo a maior rede de ensino público, pode servir de exemplo para quem nos assiste em casa, principalmente neste ano em que temos um ano eleitoral aí. Esse debate da educação vai ficar muito quente durante a eleição. Eu acho que é importante ressaltar o que é interessante e que dá certo aqui na cidade. Olha, eu tenho recebido vários secretários e pessoas de outros municípios, primeiro querendo saber como é que a gente zerou a fila de creche, né? E aí as estratégias foram conveniamento, também alugar prédio onde não existia, construção, demora. Nós estamos, por exemplo, inaugurando agora com o prefeito Carlos Nunes, obra que é da gestão Kassab, né? Então, você vê como é o tempo até sair uma construção pública, né? Desapropriação, regularização, licenciamento, licença ambiental, enfim, toda uma série de questões. Também você ter estratégias para criar creches menores, né? E ter o adicional de berçário. Então, essa questão de zerar a fila é algo que chama a atenção de outros municípios. O programa Mães Guardiãs também chama muito, e como agentes de busca ativa. O aplicativo de material e uniforme, para você não ter atraso, fomentar o pequeno comércio, garantir a liberdade e autonomia da mãe responsável para fazer, são algumas e da descentralização de recursos para as associações de pais e mestres, para as APMs. E também um outro destaque, São Paulo tem sido vanguarda no combate ao racismo estrutural, quer seja no currículo que foi desenvolvido pela própria rede, na aquisição de livros da cultura africana e afro-brasileiras, em materialidades, em brinquedos para as crianças, justamente rompendo com aquela ideia de só ter boneco loiro de olho azul para as crianças brincarem e criarem justamente essa sensação de pertencimento na brincadeira. Então, essas são algumas das ações que, em geral, outros municípios e estados têm vindo aqui em São Paulo perguntar, e a gente tem o maior orgulho de compartilhar com todo mundo. Muito bem. Olha, nós temos poucos minutos, mas, Mayra, se você quiser, pode fazer uma pergunta rápida. Secretária, a gente está em ano de eleição, né? O mandato atual acaba no fim do ano. Queria saber o que a Secretaria Municipal de Saúde ainda quer conseguir conquistar nesses próximos meses antes do fim, né? Antes da eleição. Olha, primeiro que a educação não acaba na eleição, né? Só acaba lá no dia 20 de dezembro, quando termina o ano letivo. Então, são dois focos principais, que eu acho que tem que ser o foco pós-pandemia. Além de manter a fila de creche zerada, é combater a evasão escolar e garantir o direito de aprendizagem. Nós não podemos desistir de nenhum aluno. Como eu disse antes, nós temos 54% dos nossos estudantes no CAD único. Isso não pode ser desculpa para o aluno não aprender, né? Ele só vai se tornar um cidadão autônomo se ele souber ler e escrever, se ele souber interpretar a vida. Então, com isso, é importante juntar toda a potência que a rede municipal tem, de professores, de materiais, de currículo, para garantir o direito de aprendizagem dos nossos estudantes. Então, todo o foco no aluno para garantir o direito de aprendizagem. Muito bem, quero agradecer aqui em nome da diretoria da Rede Vida, o secretário Fernando Padula, secretário municipal de educação da cidade de São Paulo. Muito obrigado, secretário. Eu que agradeço, Hugo, Mayra, foi um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer a jornalista Mayra de Jaimo e ao Grupo Bandeirantes por ter autorizado a participação dela. Obrigado, viu, pela participação. Obrigado mesmo. Obrigada, Hugo, foi um prazer. Imagina. E a você de casa, pela participação, enviando sua pergunta em mais um programa Frente a Frente. E lembrando que semana que vem temos aqui um encontro marcado no nosso programa a partir das 10h30 da noite. E o meu convidado da semana que vem é o CEO e fundador da Datagro, Plínio Nastari. Até semana que vem.